Quero cumprimentar a você que nos dá o prazer de nos acompanhar aqui no programa Encontro de Paz de hoje. Estou muito feliz com a sua presença, por você ter vindo, estar conosco. E eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é o pastor Jorge Mário de Oliveira. Pastor? Ele possui mestrado em Teologia Pastoral, foi professor da Faculdade de Teologia do UNASP durante muitos anos e hoje dirige o Departamento de Ministério da Família de uma região da Igreja Adventista de São Paulo, a Associação Paulistana. Mas a sua maior credencial não é nada disso, né, pastor? Me fala um pouquinho da sua família. Pastor, você está me pedindo para falar sobre o meu tesouro, Isso. Que é a minha família. Eu sou casado com Márcia, vamos fazer em janeiro aí do próximo ano, por volta de 33 anos de casados. Temos 2 filhos, homens. Vocês casaram com 10 anos cada um? Não, pastor, já tínhamos 25 anos, mais ou menos. Já era bem maduro, já éramos formados quando casamos. Olha só, hein? Temos 2 filhos e Deus nos deu o privilégio de ter hoje 3 netinhas. Uma com por volta de 7 anos, outra com 13 e uma pequenina com 1 ano e meio. Uma graça às minhas netas. E os 2 filhos, que são obreiros, trabalham nas coisas de Deus, comprometidos com as coisas de Deus, assim como o pai. Pastor, hoje o nosso assunto é oração preventiva, mas antes de a gente entrar no tema de hoje, eu queria mostrar para você, que está com a gente no programa Encontro de Paz, esse livro, o livro Conduta Sexual. Para muita gente, sexo é pecado. Para outras pessoas, sexo é só diversão. O que significa sexo para você? Por que criou Deus o sexo? Como você pode compreender isso à luz da palavra de Deus? Eu indico para você esse livro, que estará sendo estudado nas igrejas adventistas e pode ser adquirido através do www.cpb.com.br, que está aparecendo aí na sua tela. Muito bem, pastor Jorge Mário, vamos conversar um pouquinho sobre oração. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é oração. Como que a gente ora? Na minha compreensão, pastor, a oração é uma fonte de poder, é um recurso fantástico à disposição de todo ser humano, sobretudo daqueles que são pais. É uma forma que nós temos de nos conectar, de nos linkar com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial, obtendo dele poder, força, graça, sabedoria, para vencer as lutas e os obstáculos que nós enfrentamos aí na família, no lar, nos nossos relacionamentos diários. Agora, nós podemos ter algum pai, alguma mãe que está vindo pela primeira vez nesse tipo de reunião e pode estar pensando, eu vim aqui para ouvir orientações sobre paternidade, eu quero aprender a criar meus filhos. Estou começando a falar de oração. Qual a relação que existe entre a oração e a criação de filhos? Pastor, nós como seres humanos, a gente não sabe tudo, né? O nosso Criador que é a fonte da sabedoria. Então a oração é um recurso que os pais têm para buscar nessa fonte a orientação. Quando nós abrimos o coração, apresentando nossas dificuldades e desafios a Deus, Ele nos orienta, Ele nos assessora, Ele nos leva à Sua palavra, e através da qual nós recebemos orientações diretas, a Bíblia, para poder vencer as lutas e os desafios e nos conduzir, porque às vezes nós não sabemos o que fazer como pai e como mãe. Há situações que são assim inusitadas, desafiadoras, e nesse momento a gente pode buscar refúgio na prece, na súplica, na oração, apresentando a Deus os nossos desafios e as nossas lutas e como solucioná-las em Cristo Jesus. Vamos supor que hoje esteja nos ouvindo, nos assistindo, uma pessoa que nunca orou, ou uma pessoa que até já orou no passado, mas esteve rebelde, esteve afastado de Deus, desprezou a Deus. Que conselho você daria para essas pessoas hoje? Pastor, a melhor definição de oração, e essa nós encontramos nos escritos de Ellen White, é que a oração é a respiração da alma e o abrir do coração a Deus como um amigo.
Então, esse é o caminho, abrir o coração e apresentar a Deus as nossas necessidades. Agora eu queria lhe apresentar, pastor, um conceito bíblico de oração que não é muito comum entre nós, que é o conceito da oração preventiva. Normalmente nós oramos como quando temos problemas e dificuldades, lutas muito grandes, e não está errado, este é o caminho, esta é a solução. Mas nós perdemos a chance de orar um pouco mais preventivamente, antecipando-nos a alguns problemas e a algumas dificuldades. E esse conceito é bíblico. Que interessante. Você quer ver na oração do Pai Nosso, ele aparece lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus apresenta a oração do Pai Nosso, que todos sabemos de cor, no verso 13, Jesus diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é a oração preventiva. Não nos deixes cair em tentação, isto é, antes de sermos tentados, deveríamos orar a Deus para que quando formos, Ele nos ajude a não cair em tentação. Sabe que um grande segredo da gente se dar bem no trânsito é a direção preventiva, né? Sim. Você tem que estar dirigindo e imaginando o que os outros motoristas estão pensando ou poderão fazer. Sim. Isso ajuda você a evitar encrenca. E você trânsito. Também tem que antever o que poderá surgir no caminho. E normalmente, às vezes, nós não fazemos assim em termos de oração. E Jesus nos ensinou isso aqui na oração do Pai Nosso, só que passa batido. Como nós temos angústias, dificuldades e problemas, às vezes lidamos com a oração só no nível de emergências, quando nós poderíamos incluir na nossa rotina de oração diária a oração preventiva. Bom, aqui pastor, no capítulo 26, pastor, deixa eu lhe mostrar uma coisa assim do Evangelho de Mateus. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane e os discípulos dormiam, Jesus disse a eles no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está o conceito da oração preventiva. Ou seja, a carne é fraca. Nós temos uma fraqueza natural, nossos filhos também, Sim. que nos induz a errar, a cometer erros, a cometer falhas. A Bíblia chama isso de pecado, né? O pecado que está na nossa natureza. Então, o que um pai e uma mãe podem fazer para ajudar o filho a combater essa fraqueza natural? Então, aí os pais poderiam antever e se adiantar a algumas coisas, orando por si próprios, em primeiro lugar, e orando pelos seus filhos antecipadamente. Esse conceito, quer ver, quando Pedro estava enfrentando lutas com Satanás, Jesus disse para ele: o diabo quer te cirandar, ele quer te destruir, e nós diríamos assim, ele quer te detonar, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Isto é, Jesus orou preventivamente por Pedro, sabendo que Pedro seria tentado e a luta seria grande. Jesus se antecipou, rogando ao Pai para que quando Pedro enfrentasse essa tentação, ele vencesse. Eu acho que é isso que, como pais, nós devemos fazer. Pastor, eu quero me dirigir ao pessoal que está acompanhando a gente agora, Sim. no programa Encontro de Pais. Eu fico imaginando que alguns podem estar pensando, onde estão as orientações sobre como criar filhos? E eu quero dizer para você que se você veio para esse programa Encontro de Pais, que você foi convidado para orar por seus filhos. Você está envolvido num programa que não está preocupado só com fatores naturais, mas está preocupado com fatores sobrenaturais, acima de tudo. Nós realmente cremos que existe um poder sobrenatural que atua na família. E o pastor Jorge Mário está falando sobre isso agora. Pastor, e eu me lembro quando a minha esposa engravidou, aliás, quando nós engravidamos, porque o marido engravida Sim, junto, né? É verdade. Da primeira filha, depois aconteceu com a segunda também. O meu pai, o avô, ele acervou pela primeira vez, ele disse: meu filho, já vou começar a orar pelo casamento dessa menina, dessa criança. Eu disse: puxa pai, mas nem nasceu. Meu pai disse: já tem que começar a orar, para Deus dirigir. Isso é oração preventiva?
Você falou de forças espirituais. Elas são verdadeiras tanto sobrenaturalmente vindas de Deus, como do reino do mal e do reino das trevas, que cria problemas e obstáculos na família. Efésios capítulo 6. E no lar, exatamente. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, as potestades, né? Do mal que existe por aí. E Deus nos deu a armadura para quê? Para nos defender, nos precavermos e anteciparmos as dificuldades e os problemas que possam surgir. E aí está o conceito de oração preventiva. Agora, como deve funcionar, pastor, na vida real, na prática? Eu devo ter um horário todos os dias? Eu devo orar que eu sentir vontade? Eu devo orar quando vejo meus filhos? Eu estou me lembrando da história de Susana Wesley, né? Que ela costumava orar, ir cada noite na cama de um filho, orar pelo filho. Deve-se orar pessoalmente com o filho, deve-se orar longe do filho por assuntos que o filho talvez não deva nem saber que a gente está orando. Qual que é a sua ideia sobre isso, pastor? Pastor, eu gostaria de conversar no próximo programa com você sobre a aplicabilidade desse conceito na família. Como pai e mãe podem aplicar este conceito da oração preventiva no dia a dia, na sua casa, no seu relacionamento com a família. Agora, eu queria conversar um pouquinho com você que está aqui nesse encontro de pais, querendo lançar-te um desafio. O desafio de incluir no seu cardápio diário a oração como um recurso sobrenatural que Deus lhe deu e que está à sua disposição para vencer os obstáculos e os desafios que você tem como pai e como mãe, na educação de seus filhos, na orientação para que eles sejam homens e mulheres honrados, honrando você como pai e mãe e, sobretudo, a Deus. Coloque no seu cardápio diário a oração preventiva, porque ela vai ajudar você a antecipar alguns problemas que de outra forma você iria enfrentá-los assim de maneira com muita sabedoria, mas sob a guia da palavra de Deus e dessa oração, desse recurso. Quando eles surgirem, você saberá como fazer. Que Deus te abençoe, tá bom? Ao incluir isso no seu dia a dia como pai e como mãe. Quero agradecer a você por ter estado com a gente nesse programa Encontro de Pais, e você percebeu que está sendo convidado para uma batalha espiritual, que é uma batalha não menos verdadeira que batalhas físicas e visíveis. Existem realidades que nós não podemos ver com os olhos naturais, mas são coisas muito reais e vívidas. Você está convidado a se empenhar nessa batalha junto conosco. Nós estamos com você aqui no Encontro de Pais. Logo em seguida, nós vamos ter um momento de oração pelos seus filhos. Vamos ter agora um momento de dinâmica de grupo, vamos ter uma discussão em grupo, você vai ver as perguntas que devem ser respondidas e logo em seguida vamos ter o momento principal do programa de Encontro de Pais, que é a oração intercessora pelos seus filhos. Nós desejamos que Deus esteja na sua casa, que Deus abençoe os seus filhos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.